Olá, de volta, dando continuidade à nossa correção de questões essas que pode facilitar bastante a nossa vida na hora das avaliações, né? Não só corrigir, mas analisar cada um dos itens e, evidentemente, explanar um pouco sobre cada tema. Tá? Então, a primeira questão dessa continuidade diz o seguinte: primeiro, ano 2018, Banca Fundação Getúlio Vargas, um concurso também de TJ Alagoas. Diz o enunciado: ontem foi promulgada a Lei XY do Estado Beta, que alterava as normas ambientais afetas à utilização de recursos hídricos. Esse enunciado, pouco relevante o objeto dele para essa questão. O Partido Novo, o partido político Alfa, que somente contava com representantes na Câmara dos Deputados, não no Senado, decidiu ajuizar uma ADPF. Afinal, entendia que a Lei XY, além de formalmente inconstitucional, iria causar imensos danos à saúde da população. À luz da sistemática constitucional, a ADPF, Letra A. Poderia ser utilizada, mas não com o objetivo de discutir o vício de inconstitucionalidade formal. Doutores, a ADPF é uma espécie de controle de constitucionalidade. Se é uma espécie desse controle, ela pode combater, sim, tanto vícios formais quanto vícios materiais. Não há nenhuma das ações de controle concentrado, objeto do nosso estudo, que se presta somente a combater inconstitucionalidade formal ou material. Falar em controle de constitucionalidade é falar em controle, falar em combate aos vícios formais e materiais. Fica claro isso, beleza? Diz o enunciado B que não poderia ser utilizada em razão da ausência de legitimidade do partido político Alfa. Doutores, o partido político Alfa do nosso exemplo, da nossa questão, ele tem representante na Câmara dos Deputados somente, diz o enunciado, não tem no Senado. Isso é irrelevante. Para que um partido político tenha representante no Congresso Nacional, na forma do 103, inciso 8, é necessário que ele tenha pelo menos um deputado ou um senador da República. Não há necessidade de ter representante em ambas as casas para configurar um partido político com representante no Congresso Nacional. Perfeito? Então, de novo, partido político com representante no Congresso Nacional, basta que tenha um deputado federal ou um senador no Congresso Nacional. Não precisa ter em ambas as casas. Pois bem, a letra C diz: não poderia ser utilizada, pois não é instrumento adequado para se discutir validade de lei estadual. A ADPF é a superpoderosa, é a única que discute lei federal, estadual, distrital e municipal. É a única que discute normas pré e pós-constitucional. Então, a questão está errada quando informa que não poderia discutir validade de lei estadual. Pode até municipal. Maravilha? Pode até atos não normativos. Enfim, a PDF é poderosa apesar da sua subsidiariedade, apesar de ter caráter residual. Maravilha? A letra D diz que poderia ser utilizada, pois é o principal instrumento de controle de constitucionalidade existente. Não podemos concordar com isso, porque a principal ação de inconstitucionalidade é, sem dúvida, a ADI genérica. O nome já sugere, é genérica, é geral. Tá? Então, em regra, usa-se ADI para combater inconstitucionalidade. Maravilha? Então, por isso, essa questão está errada quando diz que a DPF é a mais importante, é a principal. Não é. Tanto é que ela tem caráter residual e subsidiário. A letra E diz o seguinte: não poderia ser utilizada, já que não atendido o requisito da subsidiariedade. Aí sim, aí bingou. Porque uma das características da ADPF é exatamente o caráter residual, como dito antes, é exatamente o caráter da subsidiariedade. É dizer, onde não couber ADI, genérica, ADO, ADC, cabe ADPF. Maravilha? É a clínica geral. A ADPF é clínica geral do controle de constitucionalidade. Beleza? Então, respondida mais uma questão, a letra E, que diz que não poderia ser utilizada, já que não atendido o requisito da subsidiariedade. Perfeita questão. A questão seguinte tem uma historinha que diz assim: primeiro foi aplicado em 2008 pela banca Inas no concurso do Pará. Tá? Aliás, a Inas é do Pará, o órgão Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco. Analise a assertiva. Antes, o Poder Judiciário não promovia o regramento provisório do direito previsto na Constituição, que era obstado pela omissão legislativa. Conseguintemente, ao conceder a injunção, o tribunal respectivo apenas conferia ao Poder Legislativo a ciência da mora inconstitucional,
Hoje, o Poder Judiciário supre a lacuna legislativa existente e viabiliza o imediato exercício do direito previsto na Constituição. Estende os efeitos da decisão apenas às partes que figuram no processo, destaquei o AS para embarcar na crase, somente, conferindo a seguir a ciência do feito ao Poder Legislativo. Questãozinha um pouco comprida, questãozinha maçante, aquela que dá sono, né? Mas, repetindo, voltando um pouquinho a aula aí, aula nada, voltando um pouquinho a nossa conversa, você consegue identificar a questão. Diz o seguinte, na sequência: a respeito da assertiva, podemos afirmar que o assunto mencionado relaciona com o quê? Antes o Poder Judiciário promovia o regramento, blá, 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 né, conforme enunciado já. Diz assim, letra A. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que no caso narrado deveria ser proposta contra o chefe do Poder Executivo da União. Não dá para saber contra quem deveria ser proposta essa ação, porque não tem um problema, né? Ninguém informou, o enunciado não informou de quem foi a mora legislativa, de quem foi a mora normativa, de quem foi a omissão inconstitucional. Eu só posso dizer contra quem deve estar no polo passivo dessa ação, se ficar claro na questão, ficar claro no enunciado de quem é a omissão. Lembrando que qualquer pessoa, autoridade ou órgão, desde que tenha competência para iniciar um processo legislativo ou para tocar as demais fases do processo, pode ser parte nessa espécie de ação, quando houver omissão inconstitucional. Lembrando que a omissão nem sempre é do Poder Legislativo. Pode ser também do Presidente da República, pode ser do STF, pode ser do STJ, enfim, de quem tem o dever de instaurar o processo e de, evidentemente, editar o ato normativo, mas ficou inerte, maravilha? O certo é que a Constituição deu um comando para alguém, e se esse alguém se omite, está em mora. Se está em mora, deve ser demandado ele e não qualquer um. O enunciado aqui não diz nada sobre o chefe do Poder Executivo da União, então não podemos afirmar como correta. A letra B diz que o mandado de injunção, só para pegar a linha, tá? A respeito da assertiva, podemos afirmar que o assunto mencionado relaciona-se com B, o mandado de injunção. Porém, a segunda parte está errada, uma vez que os efeitos adotados em regra, quando da concessão do referido remédio constitucional, são os individuais intermediários. Na verdade, não é objeto de mandado de injunção o nosso estudo nesse período. Mas vale lembrar que o mandado de injunção é uma espécie de controle de constitucionalidade das omissões que pode ser proposta por qualquer sujeito, por qualquer pessoa, física ou jurídica, desde que essa deixe de exercer um direito em razão da omissão inconstitucional. A letra B, no mesmo sentido, mandado de injunção. Vamos pular essa questão, já que não interessa para a gente nesse encontro. A letra D também fala de mandado de injunção, vamos pular. A letra E diz que a ação direta, então a questão se refere à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é verdade, porém os efeitos narrados na primeira parte da assertiva ainda continuam válidos e são previstos expressamente no nosso texto constitucional. Então diz que os efeitos narrados na primeira parte, que efeitos narrados são esses? Constituir quem está em mora, constituir em mora o responsável pela edição da norma. É dizer, se a responsabilidade era do Presidente da República por instaurar o processo legislativo, ele está em mora. Se o Presidente da República, por sua vez, já enviou o projeto e agora é o Congresso Nacional que não legisla, o Congresso está em mora. Maravilha? Então, a assertiva E está correta, porque de fato continua previsto na nossa Constituição os efeitos abstratos da decisão. É dizer, declarada inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Federal vai apenas constituir em mora o Poder Legislativo e vai dar um prazo máximo, aliás, prazo mínimo de 30 dias para que a administração pública tome as providências cabíveis. Beleza? A próxima questão é uma questão discursiva e diz o seguinte: aponte os objetos de cada uma das espécies da ação de controle abstrato de constitucionalidade. A primeira ideia é saber o que é o controle abstrato. O controle abstrato é o controle concentrado, a não confundir com o controle difuso. O controle abstrato é aquele que faz o controle de lei em tese, tá? De lei em tese. Ela não analisa casos concretos, por isso abstrato. Então quer que aponte apontar os objetos de cada uma das espécies. Vamos ver se a gente consegue? ADI.
Ação direta de inconstitucionalidade. Qual é o objeto de uma ADI? Lei ou ato normativo, federal ou estadual. ADC. Qual é o objeto de uma ADC? Lei ou ato normativo, federal. Qual é o objeto de uma ADO? ADO é a omissão inconstitucional, é o objeto. E a DPF, preceitos constitucionais. Maravilha? Simples assim. E a última questão aqui dessa bateria diz: aponte os objetos. Perdão, essa é a mesma. Diz o seguinte: discorra acerca da modulação dos efeitos da decisão realizada pelo Supremo, destacando o quórum para sua aprovação, os requisitos para sua aplicação e as espécies de ação nas quais é aplicado. Melzinho na chupeta, mole, 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 mais fácil que rabeiro em ladeira. Essa é a questão. Pede então para discorrer acerca da modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos vem a ser, então, só para lembrar, o controle da decisão no tempo. O tempo que, em regra, a decisão tem efeito ex tunc, efeito retroativo. Mas, cumpridos certos requisitos, o tribunal pode dar efeito diferente, pode modular esses efeitos. Voltando para o enunciado, diz assim: destacando o quórum será sempre 2/3. Para que se module os efeitos de uma decisão, é necessária a aprovação de 2/3 dos ministros do Supremo, que hoje corresponde a 8 ministros. Os requisitos para a sua aplicação. É necessário estar presente, são necessários 2 requisitos. Primeiro deles, segurança jurídica. Segundo, excepcional interesse público. 2 requisitos para que module os efeitos da decisão. Terceira questão diz o seguinte, a continuação diz o seguinte: e as espécies de ação nas quais é aplicado? Simples, 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 como tudo no direito constitucional. Para aplicar a modulação dos efeitos, pergunta, quais espécies de ação? Qualquer uma das espécies de ação de controle concentrado que julgar inconstitucional a norma. Sempre, independentemente da espécie da ação, mas sempre que for declarada a inconstitucionalidade da norma, cabe modulação dos efeitos da decisão. De novo, independente, ADI, ADC, ADPF, ADO, sempre que for declarada inconstitucional a norma, cabe modulação dos efeitos da decisão. Simples assim.